Quem aqui quer saber como não errar mais? Como fazer sempre a vontade de Deus? Como ser direcionado pelo Espírito Santo? Você que quer saber, fique até o final. Preste atenção. Vem adorar ao Senhor Jesus pela manhã. Peça para Ele atrair o teu coração aqui para esse lugar. Talvez a tua cabeça ainda está na sua casa, na sua cama. Sei que você deve estar cansado, a semana foi cansada, mas creia que Deus vai te dar o teu renovo nessa manhã, em nome de Jesus. Só cante a Ele, só adore a Ele nessa hora, em nome de Jesus. Clame a Ele, diga: atrai meu coração nessa manhã, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Cante. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Pega a sua voz e cante. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quantos querem tocar a presença do Senhor nessa manhã? Declare mais uma vez: Tu és minha vida, Senhor. Tu és minha vida, declare. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. É a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso
vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu quero. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, oh Senhor. Atrai o meu coração, oh, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, suas vozes clamam, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar, oh, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, oh aleluia, oh aleluia. Sai daqui diferente nessa manhã, meu amado, em nome de Jesus. Atrai a presença do Senhor para você nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, oh, oh. Oh. Tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Atrai o meu coração. Que nessa manhã nós tenhamos os nossos corações atraídos pelo nosso Deus. Que possamos estar ligados na palavra que vai ser ministrada, como eu falei aqui no início, com o coração aberto para receber o aprendizado. Queria chamar aqui o evangelista Luiz, vai estar trazendo aqui a lição nessa manhã, e que nós possamos, amados, aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado de aprender mais da palavra dele, através dos professores que têm sido levantados nesta casa, dos pastores que têm pregado aqui, os pastores convidados, que nós não percamos nenhuma dessas oportunidades. Amém? Vamos estar orando aqui pela vida do nosso evangelista Luiz. Estenda sua mão para cá. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno,
Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, como nós já oramos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa e oportunidade de ouvir a tua palavra, ó Deus. Agora, Senhor, vem sobre a vida do teu filho, ó Deus, com a tua unção, com o teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai, dobra a unção, Pai. Ó Pai, para que ele possa, Senhor, falar aos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, aquilo que tu colocaste na boca dele, ó Deus, para que ele, Senhor, ministre a tua igreja, ó Deus, aquilo que a tua igreja necessita ouvir, ó Pai. Deus, fala, Senhor, poderosamente, ó Deus, que possamos, Senhor, tirar o aprendizado, Senhor, desta lição nessa manhã, ó Deus, assim como ele já aprendeu, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que todo mal, que toda seta caia por terra, que toda ingerência do mal, que todo barulho contrário, Senhor, a essa palavra nesta manhã, ó Deus, cesse, em nome de Jesus, ó Pai. Eu cubro, Senhor, a vida do teu filho, ó Deus, ó Pai, agora, Senhor, com a tua unção, ó Deus, com o teu Espírito Santo, ó Deus, com o teu sangue, ó Deus, e que qualquer tipo de retaliação caia por terra, Deus, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ouvir somente a tua voz nesta manhã, ó Deus, e aprender mais de ti, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Quantos estão alegres, diga graças a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Que maravilha. Glória a Jesus. Tinha travado aqui o abençoado. Só Jesus, né? Aleluia. O camarada já está aqui, já tremendo. Está aqui só Jesus na vida dele, para poder trazer a palavra do Senhor. Aí trava o telefone. Aí, de novo, aí que legal. Amados, nesta manhã nós vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro de Atos. Quem sabe qual é o capítulo de hoje? Qual? Ih, rapaz, será que eu estudei o capítulo certo? Misericórdia. 16. Vamos ver. Aleluia. Capítulo 16, o livro de Atos. Antes de iniciar o estudo do capítulo 16 do livro de Atos, vamos dar uma pincelada que foi feito até aqui. E para você que quer saber mais, acesse o nosso canal. Nós temos uma playlist especial chamada EBD. Todas as escolas dominical estão ali, tá? Então, que o Senhor te abençoe com esses estudos. O livro de Atos é uma narrativa histórica que registra os primeiros anos da igreja cristã primitiva, começando com a ascensão de Jesus e a preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Atos descreve a pregação do Evangelho pelos apóstolos em Jerusalém, a expansão da igreja para os gentios e as primeiras viagens missionárias de Paulo, e também relata o concílio de Jerusalém, tema da aula anterior. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Ali, travou de novo o abençoado. Ao longo desses capítulos, Atos apresenta a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e a importância da pregação do Evangelho para todos os povos e nações. Além disso, Atos é uma importante fonte de informação histórica sobre a igreja primitiva e a sua expansão. Queridos, hoje, em especial, eu vou entregar aqui algo que é importantíssimo na vida do servo de Deus, aquele que professa, né,
a fé em Jesus. Porque hoje o Senhor vai nos entregar a chave para que nós viemos a fazer isso. Estar no centro da vontade de Deus. Porque esse é o maior desafio que nós temos. É estar no centro da vontade de Deus. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, a preocupação de algum tipo de erro, de algum tipo de engano, ela é sanada. Por quê? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos direcionados pelo Espírito Santo. E nós vimos aqui, Saulo, a conversão de Saulo é um exemplo claríssimo, que eu sempre trago. Saulo perseguia os cristãos, amém? Pensando que estava fazendo um serviço para Deus. Ele fez isso por amor a Deus. Só que ele estava enganado. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nesta manhã: faça o que Deus colocou nas suas mãos, conforme as suas forças, conforme aquilo que você pode fazer. Faça. E não se preocupe, porque o Espírito Santo ele vai te direcionar em como, quando agir. E uma das coisas que o inimigo coloca muito, isso aconteceu muito quando eu aprendi, antes de eu aprender isso, se eu estava fazendo a coisa certa. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, Ele, é como a palavra de Deus diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele vai me direcionar. E se porventura nós cometermos algum deslize, alguma falha, algum engano, pode ter certeza, Deus ele vai entrar com providência e isso vai ser resolvido. Agora, uma coisa que eu sempre falo aqui, irmão, sempre quando eu tenho oportunidade, isso tudo que a gente falou até agora, não vale nada se o teu coração não estiver voltado para Deus. Se você quiser fazer o que você acha que tem que fazer, se você quer colocar a ciência humana à frente, eu digo à frente, não digo que tem que excluir, que tem que ignorar a sabedoria humana, não. Mas ela não pode estar à frente da obra de Deus, daquilo que Deus quer fazer. Amém? Glória a Jesus. Nesse capítulo 16, nós vamos começar a ver a segunda viagem missionária de Paulo. Para que nós viemos a compreender melhor esta segunda viagem, eu quero aqui dar uma rápida passada pela primeira viagem, porque isso vai linkar, tá, com o que nós vamos ver aqui no capítulo 16. A região que nós vamos estudar fica entre a África, Europa e a Ásia. E aqui está Israel, com a sua divisão no tempo de Jesus. Galileia, embaixo do lado direito. Samaria e Judeia. O Império Romano dividia seus territórios em 32 províncias. E existiam dois tipos de províncias. As províncias senatoriais e as imperiais. As províncias senatoriais, onde eram governadas por procônsulos, que tinham poucos soldados, devido a essas províncias serem consideradas as suas populações mais estáveis, tinham uma certa paz, tá? Então, essas províncias senatoriais, elas não precisariam de uma
um grande número de exército, né, de soldados no exército, porque era tranquilo. São regiões que eram consideradas tranquilas. E tinham também as províncias imperiais, onde eram governadas por procuradores escolhidos diretos pelo imperador romano, com legiões de soldados, devido a essas províncias serem consideradas as suas populações muito instáveis. Tinha muito problema, muitas revoluções para acontecer, então era mais reforçado nesse tipo de província o exército. A Judéia era uma província imperial, onde Pilatos sentenciou Jesus. E aí nós vamos entrar na primeira viagem de Paulo. Livro de Atos, do capítulo 13 e o 14. Está aqui uma apresentação rápida, né, da primeira viagem. Saiu de Antioquia Paulo, Barnabé e João, atravessaram para a ilha de Chipre, chegando em Salamina, e atravessaram a ilha até Pafos. Ali em Pafos encontraram um judeu, aquele falso profeta, né, o Bar Jesus, que foi repreendido por Paulo e convertendo o procônsul de lá. E atravessaram novamente o mar Mediterrâneo e foram para Perge. Só que João, ele não foi para Perge, ele voltou, né, para Jerusalém. Então, de Perge, foram para a Psídia e pregaram. Eles gostaram, mas por inveja dos chefes locais, foram perseguidos e assim foram para Icônio. Depois, Listra, onde quiseram adorar Paulo e Barnabé como deuses, e assim foram para Derbe. Voltando, passaram por Listras de novo, Icônio e Antioquia, confirmando e fortalecendo aqueles que foram convertidos e discipulados, elegendo presbíteros em cada igreja edificada. Assim, passaram de novo por Panfília e chegaram a Atália e voltaram para Antioquia. No capítulo 15, é narrado o concílio de Jerusalém, em que os líderes da igreja decidiram que os gentios convertidos não precisavam seguir a lei judaica para se tornarem cristãos. Nesse capítulo também registra o início da segunda viagem missionária de Paulo, e com a discordância entre Paulo e Barnabé, que Barnabé vai com João para Chipre e Paulo segue para Tarso com Silas, que devem ter cruzado os montes Tauros através dos portões da Sicília até Derbe. E agora, no capítulo 16, chegaram a Listra. Listra ligava Derbe e Icônio. A cidade de Listra foi fundada pelos romanos durante o período do Império Romano, por volta do ano 6º a.C. Ela foi estabelecida para proteger a rota imperial romana. Como vimos, Paulo sofreu perseguições em Derbe e em Listra na primeira viagem. E pode ser que Paulo se referia a esta região quando escreveu sua carta aos Gálatas. Ali, Paulo descobriu que seu convertido Timóteo havia crescido em estatura espiritual, tendo boa reputação entre as igrejas daquele distrito. Juntou-se à equipe missionária, conforme Filipenses 2, 19, 20 e 22. Filipenses 2. Alguém pode?
Amém. Timóteo, neto de avó crente, filho de mãe judia, como está relatado em 2 Timóteo 1,5, e pai grego. Ele foi educado segundo a Escritura, porém, a sua criação foi segundo o seu pai, como grego. Foi circuncidado por Paulo, que passou a ser seu pai espiritual. Alguém pode ler 1 Coríntios 4:17? 1 Coríntios 4:17. Glória a Jesus. Então Paulo, ele circuncidou Timóteo, seguindo as decisões do concílio de evitar choques desnecessários. Paulo, ele não permitiu, por nenhuma razão, que um gentil Tito fosse circuncidado, nem mesmo em Jerusalém. Mas ele mesmo levou Timóteo para ser circuncidado. Nessa aparente incoerência, ele poderia exercer um ministério entre judeus e gentios, se a sua posição racial fosse clara, e a sua circuncisão facilitaria esse serviço. Como foi dito aqui na aula passada, tá? Não que o concílio havia proibido a circuncisão, tá? Mas que isso não significaria uma obrigação para seguir ao Senhor, para ter direito à salvação. Porém, também, eles decidiram que algumas estratégias deveriam ser executadas para facilitar a propagação da palavra do Senhor. Amém? Então, aqui nós temos duas situações. Tito, era gentil de nascimento, convertido e ativo no Evangelho, antes de visitar Jerusalém, de modo que a sua circuncisão teria indicado que algo estava faltando na sua vida espiritual, que poderia ser suprido mediante ao ritual judaico. Ou seja, no caso de Tito, se fizesse a circuncisão nele, tá? Ele, não tendo nenhuma linhagem judia, poderia anular a decisão do concílio. Vocês estão entendendo? Para ele não tinha. Agora, Timóteo, ele tinha linhagem. Então, para facilitar, para facilitar isso no meio dos judeus, ele não teria problema nenhum em fazer a circuncisão, já que ele teria uma linhagem que não o obrigasse mais, mas estrategicamente seria muito bom, isso iria facilitar, né, a propagação do Evangelho, a obra do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, quando acontece algum tipo de movimento na obra do Senhor, é natural que existam alguns conflitos, como até aconteceu aqui, a respeito dessa questão da circuncisão ou não. E aquilo que eu sempre falei aqui, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, e no final dessa aula eu vou mostrar como fazer isso, o Espírito Santo ele vai nos direcionar. Aqui a gente dá vários exemplos, né, de como a obra do Senhor ela vem
caminhando e vem se desenvolvendo. Ar-condicionado, por exemplo, era tido como algo que... ar-condicionado na igreja, sabe? Muitas pessoas foram excluídas da igreja por beber Coca-Cola. Bateria, aquela bateria ali, um instrumento, era do diabo. E assim, irmãos, vamos parar para pensar. Será que a evolução acabou? Será que, assim, a multiforme sabedoria de Deus findou? Chegou no seu limite? Agora, como atender a esse desenvolvimento e não sair na essência da palavra de Deus? Nós vamos saber no final dessa aula. Amém? Glória a Jesus. Lucas insere um dos resumos do progresso que seguem a confirmação das igrejas organizadas durante a primeira viagem, a leste da disputa da circuncisão. A partir desse resumo otimista, ele trata de um novo campo aberto durante a segunda viagem. Quando nós realmente estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, amados, pode ter certeza que Deus ele vai entrando com providência e vai abrindo, sabe, o nosso entendimento, vai nos colocando em situações em que realmente a gente para pensar e analisar, e direcionado pelo Espírito Santo, nós acabamos tomando a decisão acertada, principalmente quando os jovens, eles têm muitas indagações, sabe? Muitas coisas não fazem sentido, mas o exercício da obediência, preste bastante atenção, irmão, o exercício da obediência, ele trata o nosso caráter e nos capacita para fazer as coisas que vão além daquilo que a gente está pensando naquele momento. Vou dar um exemplo. Há igrejas que tratam da questão dos usos e costumes. Vestimentas, por exemplo. Ok? O que acontece? Se Deus te plantou neste lugar que tem essa regra, você é obrigado a obedecer. Porque é o princípio da obediência. Não é questão simplesmente das vestes, simplesmente de algum tipo de comportamento. Não. É a essência da obediência. Ok? Legal. Mas, a gente sempre fala aqui também, se você não se sente, tá, à vontade com aquele tipo de procedimento, primeira coisa, você tem que orar ao Senhor. Porque aconteceu comigo, irmãos. Eu aprendi muita coisa quando eu estava em um determinado lugar. Assim, no primeiro momento eu não entendia, mas eu obedecia. O que aconteceu com isso, irmão? Eu comecei a entender certas coisas. E o entendimento é algo preciosíssimo. E num tempo determinado, aconteceu fatos que
eu fui para outra congregação. E aconteceu assim, naturalmente, irmão. Amém? Naturalmente. Aconteceu. Não forcei nada, não saí brigado, nada disso. Muito pelo contrário. Sou convidado até hoje para pregar aonde eu comecei a minha caminhada. Amém? Isso é que é a chave do sucesso de uma vida em Deus. E assim, com essa essência da obediência, Deus ele vai te guiando. E você vai aprendendo coisas que vai fortalecer aquilo que Deus vai colocando no seu coração. Voltando ali no nosso mapa, Paulo recebe uma visão em Troade, no qual o homem macedônio pede ajuda para pregar o evangelho na sua região. E Paulo entende isso como um chamado para levar o evangelho à Macedônia. Ele naturalmente pensou nas grandes possibilidades da Ásia e poderia facilmente ter descido do Planalto para a costa, mas ainda não era tempo. E os missionários foram impedidos pelo Espírito de evangelizar a Ásia naquele momento. Deveria eles rumar para o norte ou noroeste, para as prósperas províncias da Bitínia e o Ponto? Novamente, a tentativa foi vetada pelo Espírito de Jesus, supostamente por meio de mensagens proféticas ou de uma visão. No capítulo 16, ele menciona um lugar chamado Mísia. Seria a região do Planalto, do ponto de contato entre as 3 grandes províncias da galáxia, Bitínia e Ásia, sendo Mísia incluída na última das 3 viagens de Paulo. Não importa de qual parte da galáxia estivessem vindo, o fato de que eles foram impedidos de evangelizar a Ásia ou a Bitínia significou que foram impelidos, ou seja, encorajados, levados a alcançar a costa na direção do porto de Troade, a certa distância da antiga cidade de Troia. Então nós vemos lá eles chegando em Troade, ok? Contornaram toda a Ásia, tá vendo? Eles poderiam ir para Bitínia e Ponto, lugar que nós vimos aqui que eram lugares prósperos, amém? Mas o Espírito de Jesus levou eles para Troade. Ali, numa visão noturna, Paulo viu o homem da Macedônia pedindo ajuda. Essa condução positiva lançou luz sobre os impedimentos anteriores, e eles concluíram corretamente que deveriam cruzar a parte norte do Mar Egeu para a Macedônia. Lucas teve a sua participação nessa decisão. Alguém pode ler o versículo 6? Atos 16, 6. Percorrendo a região cujo lugar, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Versículo 10. Agora. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aleluia.
Se nós pegarmos o versículo 6, nós vamos perceber, tá, que Lucas, ele usa o pronome na terceira pessoa, eles, tá? E o que isso significa? Isso pode significar que Lucas não estava lá, mas que Lucas se juntou em Trode. Porque no versículo 10, ele já usa o pronome nós. Ou seja, ele está se incluindo. E isso nos traz a informação de que Lucas, na realidade, ele se juntou, né, à equipe missionária em Trode. De acordo com o nosso mapa ali, eles chegaram na Macedônia, né, em Filipos. Depois de uma rápida viagem, os missionários apontaram em Neápolis, um porto no extremo oriente da Via Egnácia, mas logo prosseguiram para Filipos, que havia sido transformada em colônia romana após a derrota de Bruto e Cássio naquela região, em 42 a.C. Porque uma cidade em declínio, povoada principalmente por cidadãos romanos e sem uma sinagoga, teria sido escolhida como a primeira base para a obra missionária no continente. Depois, esse continente foi conhecido depois como Europa. E essa escolha desse lugar que tinha a sua população, em sua maioria, de idosos, tá? Ex-combatentes, como diz o nosso amado irmão Gilberto. E é algo que tem desconcertado os estudiosos. E deve ser atribuído à orientação direta de Deus. Filipos seria o destino da carta aos filipenses e faria também parte da terceira viagem missionária de Paulo. Uma outra coisa que é bastante importante nós reafirmarmos é que, amados, percebam que em todas as aulas, não só aqui como em outros lugares, tá? O Senhor, Ele tem reafirmado princípios. Parece que a mensagem ela é repetida. Não. É porque realmente, quando a gente segue princípios, como é ensinado aqui, principalmente enfatizado pelo nosso bispo, tá? As coisas se encaixam. Amém? Então, somente quando eles estavam fazendo a obra lá em Filipos, é que eles vieram a entender realmente por que Deus estava levando eles naquela direção. E aí vai mais um princípio. Não queira saber antes da hora o que Deus quer fazer. Não vai dar certo. Amém? Obedeça. Por isso que nós falamos aqui no princípio da obediência. Ela traz também isso. Faça. Você está em um lugar, esse lugar tem um propósito, cumpra esse propósito. Esteja junto. Participe. Eu tenho muita dificuldade de entender pessoas que vêm para a casa do Senhor todos os dias, que tem culto. E eu fico observando, irmão. Mas a pessoa não consegue se envolver em nada. Nada. É um robô. Entra, senta, levanta e vai embora. 'Tá? 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 'Tá?
não vai se firmar, irmão. Não vai. Tem que estar junto. Tem que participar. Entrar em algum grupo. Ah, mas eu tenho vergonha. Irmão, desculpe, mas aqui é a escola bíblica dominical. A Bíblia é bem clara. Diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Mas eu não consigo, enquanto você estiver alimentando na sua mente que você não consegue, você não vai conseguir. Mas aqui, na reunião dos santos, a libertação. Labandocalabandorrébia. E se você abrir o seu coração e começar, ainda que seja de forma mecânica, porque a Bíblia diz que quando a gente dá um passo para o Senhor dá um passo ao nosso. Faça alguma coisa, irmão. Você está vindo para a igreja? Glória a Deus por isso. Aleluia. Dê o próximo passo. Participe de algum grupo. Isso é importantíssimo. Porque através disso é que Deus ele vai te guiar espiritualmente para uma vida cada vez mais fortalecida na presença do Senhor e cada vez mais no centro da sua vontade. Uma outra informação. De acordo com a lei judaica, pelo menos 10 homens, cabeças de famílias, eram necessários para se formar uma sinagoga. E não havendo um lugar de oração, poderia ser estabelecida ao ar livre, preferivelmente perto de águas. Os judeus não haviam sido atraídos a Filipos, por isso não foi estabelecida ali uma sinagoga. Mas os apóstolos encontraram um lugar de reunião para a oração, usado por mulheres judias e prosélitos, à beira do rio Gângetes. Os prosélitos eram pessoas que se convertiam ao judaísmo, adotando suas crenças e práticas religiosas. No Antigo Testamento, eram estrangeiros que se uniam ao povo de Israel. No Novo Testamento, o termo também se referia a judeus que haviam retornado à fé judaica após um período de apostasia. Paulo é um exemplo de alguém que se converteu do judaísmo ao cristianismo. O início da Macedônia não poderia ter sido mais simples e humilde, mas, quando os missionários contaram as suas histórias às mulheres, ao menos Lídia se converteu, colocou-se à disposição dos servos do Senhor, junto com sua casa. E no versículo 40, parece indicar que a igreja se reunia na sua casa, que provavelmente era espaçosa, visto que os seus negócios eram importantes. Vocês percebam que as coisas começam a acontecer. A partir do momento que a gente começa a seguir do centro da vontade do Senhor, as coisas começam a acontecer. Lá não tinha nada. Mas, conforme as coisas, eles começaram a orar, amém? Vamos aqui imaginar, os missionários não chegaram lá ainda, mas quando chegaram encontraram o quê? Um lugar de oração. Então, começou com o quê? Com oração. E aí a gente entra em mais um princípio. Oração. Por que que o Senhor fez esse movimento todo em levar uma equipe missionária? Porque eles estavam orando. Por que que Deus vai nos levar
algo além do que a gente está vivendo hoje, a conquistar mais almas, a fortalecer mais pessoas. Por quê, irmão? Alguém sabe dizer? Alguém se arrisca? Oração. Aleluia. Então, veja que nós estamos falando aqui de princípios básicos. Obediência, oração, estudo da palavra. E aí vocês já começam a perceber qual é o segredo que eu estou falando tanto que no final da aula vai ser revelado. Não tem segredo, irmão. Aleluia. No capítulo 16 também menciona a cidade de Tiatira, a sudeste de Pérgamo, a cerca de 64 quilômetros para o interior. Tiatira ficava na Ásia Menor, do outro lado do mar Egeu, em relação a Atenas. Tiatira era conhecida pela lã e pelo tingimento. Iluminação e persuasão divinas são necessárias para o coração cego pelo pecado responda ao Evangelho. E todos esses princípios que nós estamos falando aqui vai nos levar a estratégias para alcançar outros. E quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não devemos nos assustar, porque, como vemos aqui, eles oravam ao ar livre, não é isso? Depois se formava uma sinagoga. E ali o número iria crescendo. E aí se reuniam multidões. E o tempo vai passando, irmão. E o que acontece? Chegamos aos dias de hoje, onde nós temos um som, ar-condicionado, cadeira confortável. O que será que diriam o pessoal lá de Filipos, se entrasse por essas portas hoje, aqui? É aquilo que nós comentamos aqui, irmãos. As coisas evoluem. Tivemos um processo doloroso na humanidade, que é a pandemia. Aqui, pela misericórdia de Deus, nós já fazíamos transmissões antes da pandemia. Mas a internet, a transmissão de um culto, era tido como algo prejudicial para a obra de Deus. Por que eu estou falando isso, irmão? Que nós temos que estar com a nossa mente aberta e dispostos a fazer aquilo que Deus colocar na nossa frente para fazer. É assim que acontece. Nos versículos de 16 a 24, relata a expulsão do espírito impuro e a prisão
de Paulo e Silas. Paulo e seus companheiros são seguidos por uma jovem escrava que tinha um espírito impuro e adivinhava o futuro, um espírito de pitonisa. O termo originalmente se refere a uma serpente mística que, segundo se acreditava, guardava o templo e o oráculo do deus grego Apolo em Delfos. Posteriormente, a frase significou uma pessoa possuída por demônios, ou mesmo um ventriloquista. O termo Deus Altíssimo estava sendo usado com dúbia interpretação, ou seja, que pode ser interpretado de maneira diferente. Um judeu entenderia que este fosse Yahvé. Um gentil aplicaria este termo a Zeus. E aqui esclarece uma coisa importantíssima. Por que que, de repente, está lá a menina, seguindo, né, os discípulos falando, esses são, né, homens de Deus, homens do Deus Altíssimo. Amém? Quer ver uma coisa? Quando eu estou em um ambiente sabidamente evangélico, eu saudo a todos com a graça e a paz. Amém? Por quê? Agora, quando eu estou em um ambiente, eu também uso a mesma característica. Porém, eu saudo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? O que estava acontecendo aqui com essa menina? O falar dela, o grito dela, não estava exatamente apontando para nosso Deus Altíssimo, e sim para um Deus. E essa confusão foi detectada para que Paulo viesse a repreender e a expulsar aquele demônio. E isso nos traz outro princípio. De nós sermos verdadeiramente claros naquilo que nós somos e cremos. Amém, queridos? Porque o que aquela menina estava dizendo, possuídas por demônios, poderia ser interpretado de outra maneira. E eu, quando descobri isso, irmão, falei, misericórdia, que coisa. Isso passa desapercebido por muitas pessoas. Seja claro naquilo que você é. Eu, há poucos dias atrás, estava conversando com uma pessoa, lógico que eu não vou identificar. Quando a gente traz aqui algumas experiências, irmãos, não é falando de pessoas, e sim da experiência, do fato que aconteceu. Amém? E uma pessoa falando a respeito da dificuldade de aceitar a maldade humana, de que isso e essa maldade humana atrapalharia até mesmo essa pessoa de se descobrir ainda mais para Deus. E eu simplesmente disse para ela o seguinte, olha só,
eu escolhi enxergar a glória de Deus. Amém, queridos? Ainda que exista uma maldade, uma coisa é você estar preparado, outra coisa é você se deixar atingir. Pessoas podem me passar para trás, me enganar. Eu não estou preocupado com isso. Não estou. Um exemplo de que quando eu ajudo alguém, quando eu oro por uma pessoa, quando eu dou até mesmo uma oferta para uma pessoa, eu não estou preocupada com o que ela vai fazer, com o que ela está fazendo. Não. Eu estou fazendo a minha parte. Amém? Eu não posso deixar que atos de outras pessoas venham a abalar a minha fé, venham a contaminar o meu coração. Não, mas o camarada vai gastar em cachaça, problema é dele, irmão. Agora, se eu negar aqui, nego ali, nego aqui, nego ali, e nego de novo, e continuo negando, quando eu encontrar uma pessoa que realmente está precisando, meu coração vai estar tão duro, que eu não vou ajudar essa pessoa, irmão. Não vou conseguir. Então eu prefiro ser enganado, irmão. Amém? Eu não estou preocupado com isso. Eu quero manter o meu coração voltado para a obra de Deus, para ajudar as pessoas. Aleluia. E isso eu deixo bem claro, irmão. E eu não tenho problema nenhum, irmão, em ajudar de novo uma pessoa que me enganou. Ajudo. Eu sempre vou acreditar, irmão, no milagre de Deus na vida de qualquer um. Sempre. Agora, sempre me resguardando. Uma coisa, aquilo que eu falei, uma coisa é você acreditar no poder de Deus que vai agir em uma pessoa. Outra coisa é você se deixar ser atingido. Ah, mas você foi enganado, mas não foi atingido o meu coração. Porque o engano nada mais é do que uma tentativa de atingir o meu coração e me entristecer. Vocês estão entendendo, irmão? Se guarde no Senhor, irmão. Não fica preocupado com reputação exagerada, sabe? Nós temos que dar bom testemunho pela obra do Senhor, sabe? As nossas atitudes, não as atitudes de outras pessoas. Eu quero ser bem visto, sim, mas não por minha causa, mas pela obra de Deus, e não de uma forma superficial. Então nós temos que ser claros naquilo que nós somos. Porque durante muito tempo eu não conseguia entender, porque assim, de repente, pô, deixa essa menina ficar gritando aí, o problema é dela, sabe? Porém, o que ela estava proclamando poderia ser interpretado de maneira errada. E por isso, o Senhor usou Paulo para repreender aquele demônio. Aleluia. Paulo expulsa o espírito, o que enfurece seus proprietários, que usavam para ganhar dinheiro. Eles arrastam Paulo e Silas perante as autoridades locais, que os assaltam
e jogam na prisão. Porque Paulo e Silas eram ambos judeus e líderes do grupo missionário. Eles foram presos. Seus companheiros eram gentios. Lucas, um gentil da Antioquia da Síria, e Timóteo, um meio gentil de Listra. E não foram acusados. A acusação era que Paulo e Silas estavam propagando uma religião ilegal e perturbando a paz. A acusação era inflamada por preconceitos culturais e religiosos. Paulo e Silas eram cidadãos romanos e deveriam ter ficado livres de tal tratamento. Mas, no clima da agitação, isso foi ignorado. Um outro ensinamento que nós vemos aqui, irmãos. Independente da circunstância, nós temos que nos manter firmes como servos e servas do Senhor. Amém? Aleluia. A pressão que vem do mundo, ela é tão grande que ela tenta nos tirar do centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Tem uma ilustração, né, que diz que estavam todos em uma sala de aula e tinha uma pessoa que sempre chegava atrasado. Sempre chegava atrasado. Aleluia. E aí, o que acontece? O professor combinou com a turma o seguinte: quando fulano chegar, eu vou perguntar para vocês que cor é esse papel. E vocês vão dizer que esse papel é vermelho. E ficou combinado isso. Tá certo? O que acontece? A pessoa chegou atrasada. E o professor perguntou à turma de que cor é o papel. E o papel branco. E a turma toda dizendo que o papel era vermelho. Quando chegou para essa pessoa que chegou atrasado, perguntou para ele, que cor é o papel? O que ele respondeu, irmão? Vermelho. Aleluia. Primeiro, não estava conectado com o grupo. Amém? Não estava conectado com o grupo. Preste bastante atenção, irmão. Não fique de fora da obra do Senhor. Não fique de fora dos eventos da sua igreja. Não fique de fora dos assuntos que são relacionados na sua igreja. Isso é muito importante. Para que o diabo não venha te enganar. Agora, para terminar, a libertação da prisão e a conversão do carcereiro. Paulo e Silas oravam e cantaram hinos a Deus na prisão, e um terremoto sacode o local, abrindo as portas, soltando as correntes dos prisioneiros. O carcereiro, temendo pela sua vida, decide se matar, mas Paulo o impede e prega o evangelho, e ele e a sua família e todos são batizados. Amém, queridos? Glória a Deus. Para fechar, eis aí o segredo para que nós viemos a buscar uma vida diante do Senhor. Oração, jejum e palavra. Cara, se nós buscarmos isso, não tem jeito. Deus vai operar. E aí Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Amém?
quero aqui agradecer essa oportunidade de trazer aqui a palavra do Senhor e pedir ao Senhor que use o seu Santo Espírito para que venha falar melhor ao coração dos amados irmãos. Amém? Glória a Jesus. Amém, queridos? Você foi abençoado por essa palavra? Amém? Pode acender as luzes aí, por favor. Uma coisa que me chamou muita atenção, que o evangelista Luiz falou, e só para a gente pontuar, porque eu gosto muito de observar isso, é a questão da obediência. Em determinado momento da lição, ele fala sobre obediência. E, amados, hoje nós temos vivido dias de muita dificuldade em relação a isso, a essa obediência, a própria instituição que você está servindo, né? No caso a igreja, as pessoas não conseguem. Ele estava falando sobre vestimenta, né? Sobre a questão de vestimenta, sobre a questão de obedecer. Se você está num lugar, se você aceitou fazer parte desse lugar, né, porque aqui ninguém é pressionado a nada, em igreja nenhuma, né, ninguém é pressionado a ficar naquele lugar. Se você aceitou, então você tem que obedecer aquelas regras que estão ali, né, e a gente observa isso, uma dificuldade muito grande de obediência dentro da igreja, entendeu? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de obedecer, e isso é uma quebra de princípio. Né? E o próprio Bispo Braz, ele fala que quando você quebra um princípio, esse princípio volta e te quebra, porque você deixa de obedecer coisas básicas que estão dentro da palavra de Deus. Então, que nessa manhã nós possamos, né, com toda a lição que o evangelista Luiz deu, né, nós possamos também tirar esse aprendizado em especial, porque me chamou muita atenção essa questão da palavra de obediência. Tá? Precisamos obedecer, precisamos estar debaixo de obediência. E aí as bênçãos e as promessas que estão sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, elas vão se cumprir, porque somente através da obediência a Deus nós vamos alcançar o favor do próprio. Amém? Queria te convidar para a gente fazer o nosso momento de ofertório. Você possa estar trazendo a sua oferta nessa manhã à casa do Senhor. O momento do ofertório é uma responsabilidade dos membros da igreja. Nós, como membros da igreja, temos essa responsabilidade de ofertas e dízimos, e que você possa ter esse entendimento, amados, que a sua oferta ela tem ido ao campo missionário, que a sua oferta tem feito a manutenção desses equipamentos de arma. Nós estamos passando já 2 sábados já, que vem uma empresa, né, o Josimar com o pessoal dele, fazer a limpeza. Eles já limparam esses 3 aqui, né, Cláudio? Cláudio? Eles limparam esses 3 aqui já aqui desse lado, só falta aquele lá. Amados, você olha assim, né, o ar está funcionando, mas sabe quanto que é a manutenção de cada aparelho desse? Não é barato, não. Não é barato, entendeu? E assim, a sua oferta, o seu dízimo é que mantém. Quando você entra por essas portas, que você, né, no verão, então, que a gente não dá nem vontade de ir embora da igreja, né? No verão dá vontade de ficar aqui na igreja direto. É a sua oferta, é o seu dízimo. É a sua oferta, o seu dízimo que tem que chegar lá para o pastor Gladstone, pastor Jefferson, pastora Vilma, lá na Bahia ainda. É o seu dízimo, é a sua oferta que tem mantido, né, a casa do Senhor. Agora, é o que o pastor Cacau costuma falar, ele não depende de nós. Né? Eu gosto até da ilustração que o pastor Cacau fala do carro forte. Se ele quiser, ele manda parar um carro forte aqui e resolve o problema todo. A oportunidade ele nos dá de nós ofertarmos e dizimarmos na casa dele. Agora, se você quer aproveitar esse privilégio, né, que nessa manhã você possa estar aí separando a sua oferta e trazendo até o altar do Senhor. Vamos nos colocar de pé para orar pelas ofertas. Deixa eu pegar um envelope aqui. Oremos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esse momento, ó Deus, de que Tu nos dá, Senhor, de trazer até o Teu altar, Senhor, a nossa oferta, os nossos dízimos, ó Deus.
Ó Pai querido, Senhor, é um privilégio, Senhor, que Tu nos concede, ó Deus, de ofertarmos e dizimarmos, ó Pai. Pai querido Senhor, nós entendemos, ó Pai, que a Tua bênção tem estado sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, ó Deus. Ó Pai, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, Senhor, uma simples demonstração da nossa gratidão, ó Deus. Ó Pai, por tudo que Tu tem feito por nós, ó Deus. Recebe agora, Senhor, ó Pai, no Teu altar, Senhor, a oferta e o dízimo, Senhor, da Tua igreja, ó Pai. E abra, Senhor, as janelas dos céus, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, que tem entendido, Senhor, e tem atendido, Senhor, esse chamado, ó Deus, de ofertar e dizimar na sua casa, ó Deus, honrando, Senhor, o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim nós Te agradecemos. Continua, Senhor, nos abençoando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode vir até o altar aqui trazer sua oferta. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Bom dia, irmãos, graça e paz para todos. Uma boa parte eu já falei aí, tive a oportunidade de cumprimentar. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo. Já está um dia maravilhoso, né? Um dia fresco, mas com sol radiante. São as bênçãos do Senhor. E para encerrar, irmãos, lembra que eu falei do livro que os homens adotaram e as mulheres também vão adotar. Mas, pastor, eu não faço parte nem do grupo dos homens nem das mulheres. Não há problema nenhum se você quiser adotar esse livro aqui. Nos homens nós já definimos uma estratégia de como nós vamos usá-lo. E certamente as mulheres vão definir uma estratégia. Esse livro chama-se A Cultura do Jejum. Está aí, ó, ampliado para você ver, do pastor Luciano Subirá. É um livro impactante, abençoado. Certamente vai mudar a nossa vida de oração e a nossa vida na presença do Senhor. Dados os anúncios, vamos encerrar. Fique de pé. Ficou faltando? Os aniversariantes da semana, bem lembrado. Luciana. Mais alguém, irmãos? Pode vir aqui, Luciana. A sogra lembrou, que bom, né? Você também fez aniversário? Eu sei que não. Quer falar? Vem cá. Quer não? Quer um microfone? Irmãos, está lembrado de mais alguém aí? Alguém lembra mais? Cadê a Rose? Não, Isaac, vem representar. Vem representar a Rose aí. Paula, essa aí pode esquecer, filho. Isso aí vai ser do altar. Deixa ela aqui. Vamos orar então, irmãos. Nós vamos orar encerrando e já agradecendo a Deus pela vida da Rose e da Luciano por mais um ano de vida. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te agradecer por essa manhã preciosa. Te louvamos pela vida do evangelista Luiz, por essa palavra que ele trouxe, ó Deus, que a tua bênção seja sobre ele.
e que eles cada vez mais se esmerem em aprender a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é fonte de vida para todos nós. Nós Te louvamos por cada irmão que está aqui presente. Obrigado porque eles se dispuseram a fazer a Tua obra, estar aqui, Senhor, na escola dominical, aprendendo mais e mais. Abençoe cada um deles, a sua casa também, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento pela vida, Senhor, da Rose, que completou mais um ano de vida. Obrigado por ela, Senhor, obrigado por estar sustentando a vida dela. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dela e continuará a fazer, em nome de Jesus. Pai, eu oro também pela vida da Luciana, Senhor, por mais um ano que o Senhor dá à tua filha, Pai. Muito obrigado pela vida dela. Obrigado, Senhor, pela sua paciência, obrigado pela sua dedicação, e que tu acrescente muito mais a sua vida, anos de vida, saúde, paz, prosperidade, em nome de Jesus. E nós declaramos a tua bênção sobre ela também. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Deus vai fazer muito mais.